Agora sim. Sendo gravado aí. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas administrativos e dentro dele a questão metodológica de um sistema, né, a série de passos aí, partindo do levantamento na coleta de dados para isso, uma análise, desenvolvimento e implementação desses métodos dentro de uma organização. E aí, métodos não se volta, sistemas não é apenas um software, né, um programa em si. Sistemas é a questão de todos os departamentos, de todas as rotinas administrativas que são necessárias dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Então vamos lá. Deixa eu verificar o que está acontecendo, pessoal, aqui com questão aí do... Aqui... Ok, vamos lá então. Quando a gente fala em organizações, né, então sistemas dentro das organizações são todas as rotinas necessárias para que a empresa em si consiga dar conta das atividades dela no dia a dia. Ou seja, né, que ela consiga, no fim das contas, operacionalizar a estratégia que ela pensou, né, que ela, num primeiro momento, deliberou lá em consenso com os gestores, com os sócios em si, e que ela consiga dar conta de fazer isso. E aí nós temos uma metodologia que parte da primeira fase, que é a questão da seleção, a identificação da seleção do conhecimento. Vamos lá. Primeira coisa, como é que nós vamos pensar em organizar uma empresa se a gente não tem conhecimento da rotina, né? Vamos imaginar que seja uma empresa que vocês estão montando ela do zero aí. Claro que quando a gente olha de fora e a gente fala na questão empresa, nós pensamos o quê? Lá na estrutura dela, na questão de tudo que ela vai precisar, máquinas, pessoas, do capital que vai ser necessário, matéria-prima em si, tudo isso. Mas o que mais que é necessário para uma empresa funcionar, gente? Me ajudem aí. Vamos conversar um pouquinho mais aí, que senão fica só o professor falando e aí não, a aula não fica animada, né? Então vamos lá. O que nós precisamos aí para ter uma empresa funcionando, além do que eu já comentei aí? Colaboradores. Opa, certo, colaboradores também. E além disso, além dos colaboradores, da estrutura, do capital, o que mais que a gente precisa? Matéria-prima. Fornecedores. Tá, certo. Até agora a gente está. Então, assim, ó, vamos lá. Vocês estão seguindo uma linha de pensamento que é a seguinte, né? Eu preciso da estrutura dela, de todos os recursos, pessoas, que são os recursos humanos, recurso financeiro, né? Questão de dinheiro para comprar matéria-prima e outros, a questão de infraestrutura, que é máquinas, equipamentos, a parte física dela, e a gente já pode entrar nessa questão tecnológica, né? Que é as questões de informática que a gente precisa aí, sistema de informação. Mas só com isso a empresa já vai funcionar? Se nós tivermos uma estrutura física, tivermos dinheiro, pessoas, né, matéria-prima, as máquinas, já temos uma empresa, então, digamos aí, eu vou usar a palavra assim, ó, capacitada, né, quer dizer que é pronta para funcionar. Não falta mais nada, gente? Tem que ter o produto, o cliente, para depois receber. Tá, joia. Aí como chegamos na parte que eu queria, né? Como é que acontece isso? Então, assim, ó, tem a parte da produção, aí então a gente precisa de uma matéria-prima, vai fazer a transformação dessa matéria-prima num produto acabado, vamos imaginar isso. Ela vai ser estocada, depois vai ser transportada para o cliente, né? Vendida, transportada para o cliente. Vamos receber esse dinheiro de volta para tirar os custos de produção. Sobrar um pouco aí, né, que é a margem de contribuição, e essa margem somada dá o lucro da empresa aí, para comprar mais matéria-prima, produzir mais e fazer com que esse ciclo aí se torne constante, né? Tudo bem, mas para esse ciclo acontecer, o que a gente precisa aí? De informações, de rotinas internas,
de sistemas, né, de um sistema administrativo funcionando. Porque quanta matéria-prima tem que comprar? Quanto que é para cobrar do cliente lá? Quanto e quando, né? Quem que vai fazer isso? Qual é o prazo de entregar um produto? Da onde vêm essas informações? Dentro de uma empresa, gente. Da onde que vêm essas informações? Ela vai vir aí dos departamentos, né? Na verdade, assim, ó, ela vai acontecer nos departamentos, mas ela tem que ser definida por alguém. Então, quando a gente está falando em identificação da seleção do conhecimento, é justamente isso, é eu ter a compreensão de que um sistema ele é formado por várias partes menores, como a gente já conversou. Essas partes vão ser os departamentos dos setores, mas quem que é responsável por criar toda essa estrutura, montar, controlar e gerenciar isso? Quem que vocês imaginam que seja essa atribuição? Será que é dos administradores da empresa ou é dos funcionários que estão lá dentro? E aí, gente, o que vocês me dizem? Dos administradores. É isso aí, né? As pessoas que estão lá dentro vão estar obedecendo e seguindo o que for passado para elas, mas quem vai ter que fazer toda essa questão de controle, de gerenciamento, é os administradores. E para a gente fazer esse controle, a gente precisa ter esse conhecimento, né, de da onde que se origina, onde é que acontece a informação. E aí criar regras, políticas, normas internas do que pode ser feito, o que não pode, como se resolve determinados problemas. Essa a primeira fase é da compreensão, né? Então, de ter conhecimento de todas as áreas e do que a empresa vai fazer, né? Estudo da viabilidade e alternativas. Então, num primeiro momento, pensou em criar uma departamentalização, por exemplo, é, vamos ver, por produto, né? Já que a empresa fazia vários tipos de produtos diferentes aí. Porém, na hora de implantar isso de fato, verificou-se que essa alternativa de segmentar, né, os procedimentos internos através do produto, ele é interessante para a parte produtiva, mas que na parte gerencial vai ser necessário fazer uma departamentalização por funções. Então tem que verificar quais são as alternativas que a gente vai ter de implantação, né, da nossa empresa, daí vai desde a parte de separação, que é dos setores, que é a departamentalização, o tipo de estrutura, né, mais vertical, mais horizontalizada, tudo isso aí são estudos que têm que ser feitos antecipadamente para verificar, né, qual delas é a mais viável aí de ser implantadas. Então é verificar quais são as possibilidades e depois identificar qual é a melhor para a gente estar implantando, né? E como é que a gente faz isso? Através da análise, né? Então a gente verifica como é que está a empresa, como é que está o resultado, o que está saindo do sistema. Então, se o sistema foi programado, as rotinas dele, para sair um produto de forma correta, dentro de determinados critérios, aí, a gente pode imaginar uma ISO 9000, por exemplo, tá? Que ajuda a controlar essa questão de padronização. Será que realmente o meu sistema, né, entendendo que esse sistema é composto por vários outros subsistemas, será que eles estão dando conta de entregar o resultado, né, que é o produto de acordo com as especificações técnicas, ou nós estamos entregando alguns produtos fora de parâmetros aí, né, que foram pré-determinados e estamos tendo devoluções, estamos tendo reclamações dos clientes? A questão é identificar como é que está a situação atual. E aí já
ter nas mãos ou em mãos as alternativas possíveis, né? E aí, depois disso, então assim, ó, eu encontrei lá, fiz o levantamento de toda a empresa, verifiquei quais são as alternativas que a gente tem para estar resolvendo determinada situação, seja a implementação, seja a estruturação ou até mesmo uma reestruturação da empresa, que também pode acontecer aí. Já sei como é que ela se encontra agora, que é a questão da análise aí, né? Situação atual. Agora, a gente vai fazer o quê? Delinear a estrutura do novo sistema. O que é esse delineamento? Né? Ou seja, definir que rota que deve ser seguida, né? Deve ser montado esse novo sistema administrativo, e aí ele pode ser algumas rotinas financeiras, rotinas administrativas, até de produção também. O complemento de tudo isso aí vai nos dar o que a gente chama de sistema. Detalhamento do novo sistema. Então agora, uma vez que ele já foi implementado, né, ele precisa ser detalhado, ou seja, as pessoas têm que ter conhecimento de como ele vai funcionar a partir de agora, já que a gente está falando de um novo sistema. Então vamos imaginar lá que a gente tinha uma forma, vamos pegar assim, ó, dentro de um subsistema, para entender como é que isso poderia ser aplicado também. Tem, por exemplo, lá o almoxarifado, que trabalhava recebendo mercadoria de uma determinada maneira, né? Que quando chegava o caminhão, pegava o caminhão do fornecedor, pegava essa nota fiscal, conferia as vias dela, tal. Talvez um procedimento simples que tenha mudado, mas que precisa ser passado para as pessoas aí, é que agora a nota fiscal é eletrônica, né? Então o aceite vai ser pelo sistema eletrônico, a nota fiscal chega por e-mail, ele entra no sistema eletrônico da empresa e dá o aceite para poder receber a mercadoria. E aí já faz tudo, alimenta o sistema com essas informações. Então, o detalhamento é explicar para as pessoas o que mudou, e se mudou o sistema inteiro, aí explica tudo aí, mas é justamente passar para as pessoas nos detalhes o que alterou, né, ou de que forma isso foi alterado. E aí o treinamento e a implantação, né, então a gente precisa verificar o que é o treinamento, é realmente padronizar o modo que as pessoas vão estar fazendo uma atividade, para que todo mundo faça da mesma maneira. Testou, né? Vamos testar isso. Testar o quê? Vamos ver na produção, por exemplo, se o produto agora está saindo conforme a especificação técnica necessária lá. Está saindo. Então tá. Então, a partir de agora, todos vão ser treinados nesse formato aqui de procedimento e a gente vai implementar isso como padrão. Então, todo mundo vai seguir o que se está, o que foi acertado, o que foi para um treinamento, e aí a gente entra com instruções técnicas de trabalho, ordem de produção e outros, né? E a sétima fase, que é o acompanhamento e avaliação. Isso aqui é verificar se agora esse novo sistema está sendo melhor do que o anterior, né? Se tivesse um sistema anterior funcionando. Se é uma empresa nova, a gente vai acompanhar os resultados, mas se é uma empresa que já existia e foi alterada alguma coisa, a gente vai fazer o acompanhamento e a avaliação, ou seja, verificar se os resultados foram melhores que os anteriores. E a avaliação é estar sempre buscando melhorar. Mas afinal de contas, né? Qual a finalidade de um sistema, gente? Vamos pensar num sistema. Vamos imaginar um software, tá? Vamos lá. Quando a gente fala, vou comprar um sistema de gestão aí, né? Qual a finalidade do sistema? Quem é que trabalha em empresa aí que trabalha com um ou com vários sistemas dentro da empresa aí? Tá, vamos para uma outra coisa, então, já que não saiu da empresa, né? Quando vocês vão no banco sacar dinheiro no caixa eletrônico, tem lá um terminal, né, eletrônico lá, e ele
mediante a você colocar o cartão, inserir os seus dados, informar que você quer retirar uma quantidade de dinheiro, mediante sua senha pessoal lá, ou identificação biométrica, e tendo saldo em conta, é claro, ele vai liberar lá a quantidade solicitada. Como é que isso aconteceu? Quem foi que entregou para você o dinheiro? O caixa? Certo, mas para a máquina de entregar o dinheiro, teve que acontecer alguma coisa. Foi gerado um comando, né? Exatamente, né? Na verdade, todo um sistema por trás disso, né? A máquina ela é uma parte do sistema, o caixa eletrônico que a gente vai lá, mas ele é um sistema eletrônico nesse caso. O que diferencia ali, né? Que nesse caso, todo o procedimento que era manual, que antes a gente ia lá no caixa, informava os nossos dados, retirava o dinheiro com a pessoa diretamente, agora é feito por um outro meio eletrônico. Mas, basicamente, ele pegou todas as rotinas que a gente fala aí administrativas, que é de conferir o dado, verificar se a pessoa é aquela, se tem saldo em conta e liberar o dinheiro. Ou seja, as operações que eram manuais agora foram feitas por um sistema, nesse caso, eletrônico. Quando essas atividades são feitas manualmente, ele deixa de ser um sistema por causa disso? Acho que não. Não, exatamente. Indiferente se isso for feito eletronicamente ou manualmente, ele continua sendo um sistema. Porque a ideia do sistema é essa: ter uma sequência de etapas através das quais a gente consegue ter uma operação. Então, assim, ó, lá no caixa eletrônico, o sistema, entre aspas, né, que já foi configurado para isso, e aí o que é configurado? Programado. Alguém foi lá e explicou para ele assim, ó, quando a pessoa chegar aqui, ela vai se identificar. Então, para isso, ela vai usar o cartão eletrônico dela lá. Aí você vai verificar se realmente a pessoa portadora do cartão tem acesso a essa conta. Através do quê? De uma senha. Se ele tiver acesso à conta, né, tiver o cartão, você vai verificar o que ele quer. E aí a gente escolhe na tela a opção de saque lá, por exemplo. O que a máquina faz? Verifica se existe saldo na conta para liberar o dinheiro. E tendo saldo, ela libera. Bom, ou seja, foram várias etapas que anteriormente, como a gente comentou, era feita por pessoas e agora é feito por uma máquina. Mas, para a máquina fazer isso, alguém programou nela essas rotinas. Então, quando nós falamos em programa, que daí dá para entender a mesma lógica, né? Sistema, um programa, é justamente isso. O programa, ele é essas etapas aí onde alguém explica para a máquina o que ela tem que verificar. Mas assim, ó, do momento em que um dado não bateu, a gente tem uma resposta padrão lá, ó, tua senha não confere, não tem saldo em conta, ele vai dar algumas respostas padrão, né? Então assim, ó, é como se a máquina fosse treinada para fazer o que uma pessoa faz, basicamente isso. Então, qual é a finalidade do sistema? E vamos pensar agora o sistema não só na máquina, tá? Mas vamos pensar na empresa lá. É ter uma série de atividades que dê conta de atender um resultado. E aí, se o nosso objetivo, né, o nosso resultado desejado é ter a produção e comercialização de um produto, o que precisa? Ter toda uma parte produtiva, uma parte administrativa e alguém para fazer a parte do comercial. Joia? Então eu tenho um sistema empresarial, um sistema administrativo. E aí eu posso perguntar para você assim, ó, tá, será que em algumas dessas partes dá para a gente substituir algumas pessoas por máquinas? Por um sistema de computador, por exemplo? O que vocês me dizem? E aí, gente, é possível ou não é na visão de vocês? Mas na parte da produção administrativa.
Vamos pegar a parte administrativa, vamos ser um pouquinho mais seletos aí, porque na parte da produção vocês provavelmente já viram máquinas, né? Substituindo pessoas aí em algumas atividades mais básicas. Mas na parte administrativa, isso seria possível também? Eu acho que não. Acho que não. Mas é possível. Vamos pegar, por exemplo, assim, ó, o banco lá. Ele tirou uma pessoa que fazia isso e agora tem uma máquina, um sistema fazendo isso para ele. Vamos pegar um exemplo mais próximo nosso. Por exemplo, quantas empresas hoje vendem pela internet? Várias, né, que vocês conhecem aí, né, imagino, né? Ou inúmeras, a gente pode dizer assim. Ok, tem uma pessoa que atende vocês quando vocês vão comprar lá pela internet? Ou vocês acessam o site lá que vocês querem, ou o produto que vocês viram na propaganda, clica em cima, aparece uma página com a descrição do produto, né, especificando como é que ele é, tipo, característica, valor, e aí tem lá um outro botãozinho que você clica e diz, ó, bota para o carrinho, depois forma de pagamento, e no final você recebe a mensagem lá dizendo que, né, a compra foi aprovada e o teu produto deve chegar na sua casa dentro de 5, 7 dias úteis aí. Ninguém atendeu vocês, né? Ou seja, foi tudo feito através de um sistema informatizado. Então, esse sistema, ele está substituindo pessoas. Por quê? Porque são rotinas fáceis, né? Ou seja, é sempre o mesmo padrão. Ele não vai ter que se deparar com decisões não programadas, que a gente chama isso da administração, que é o fato de pegar algo novo e ter que descobrir como é que resolve isso, que são os problemas mais comuns que um administrador, por exemplo, tem. Por isso que dificilmente a gente imaginaria uma máquina substituindo um administrador, mas uma máquina substituindo um vendedor, onde o quê? Ele tem uma política, né? Como é que compra, como é que vende, qual é o prazo, quanto que pode vender, em quantas vezes, se o cliente é cadastrado, se não é, como é que cadastra. Tudo isso dá para imaginar uma máquina fazendo essas rotinas. Agora, na questão de administrar uma empresa como um todo, sem ter uma pessoa fazendo isso, já é algo muito mais complexo, porque a empresa como um todo vai apresentar diversas situações novas que uma máquina por si só, por enquanto, ainda não dá conta de resolver. Mas pelo, né, digamos aí, pela tendência tecnológica, com essa chamada inteligência artificial, com tudo que a gente tem de novo agora, talvez num futuro aí não muito distante, isso até seja possível, tá? No primeiro momento, hoje, ainda não é viável ou possível fazer isso, né? Tanto questão aí de sistema quanto financeiramente. Mas talvez, num curto espaço de tempo aí, isso seja possível, tá? Devido ao avanço que a gente tem. Mas vamos lá, então assim, ó, qual é a finalidade de um sistema? É criar um padrão de rotinas. Então ele vai ter um procedimento e ele vai seguir esse procedimento através de um fluxo de informação. Pode, sim ou não, pode ou não pode, segue para cá ou segue para lá, mas basicamente é um fluxo de informação, tá? Ou seja, normas e regras que fazem com que as coisas aconteçam. A seleção de critérios, né? Que é a fase do conhecimento lá. Pessoal, a questão de critérios aqui é simplesmente assim, o que eu vou levar em conta, o que pode e o que não pode de um critério. Ou seja, vamos pensar num produto lá da manufatura, no chão de fábrica, né? Um critério de seleção para ver se esse produto está ou não aprovado. O que a gente poderia usar lá? Sei lá, tamanho do produto, peso, espessura, durabilidade não mas é resistência dele lá se tiver algum teste, ou seja, critérios, né? O que eu vou considerar para isso, né? Então é o que eu vou levar em conta, com base no que eu vou estar fazendo tal decisão. Então vamos lá, né? Aí nós temos algumas questões. Vamos lá, o que a gente vai levar em conta aí, né? Então vamos lá, eu já vou botar tudo aqui para depois a gente conversar sobre... Bom, vamos por partes, como dizia o açougueiro. Problemas.
né? O problema é justamente o ponto principal, né? Quando está acontecendo um problema, o que de fato está acontecendo? Ou seja, o meu sistema está entregando algo, né? Ou fazendo um resultado pelo qual ou para o qual ele não foi, entre aspas, programado ou feito para isso. Basicamente, isso é um problema. Então, um produto que está com não conformidade, vamos imaginar que seja que a gente está usando o critério aqui, tamanho, né? Centímetros do produto lá para medir lá, ou peso, dá um peso, que é mais fácil. Como é que faz? Quando ele passa na balança, ele dá lá o peso. E aí existem um percentual para cima e para baixo que é aceitável, que é o que a gente chama de tolerância aí. Então, ó, se ele tem que pesar aí 100 gramas, mas se ele pesar 90 e até 110, tá dentro do nosso padrão, ok? Passa. Agora, quando a gente pega um produto, ele começa a vir tudo com 80 gramas, ou seja, nenhum deles sendo aprovado. O que nós temos? Um problema. Porque o sistema está entregando um produto, né, que deveria estar entre 90 e 110. E agora está abaixo das nossas especificações. Então eu tenho um problema. A questão é, problemas ocasionais, ou seja, dentro de 1000 produtos ou 1000 itens produzidos, 1, 2 apresentaram esse problema aí. É uma variabilidade aceitável. Agora, se ele começar a encaminhar todos os produtos com 80 gramas, aí nós temos um problema constante. E aí, esse tipo de problema tem que ser resolvido o mais rápido possível. Porque senão a gente vai ter depois devolução, né? Talvez ele dê desconto para o cliente, se for aceitável, outros. Mas nós temos um problema. E aí, identificar em que parte do sistema, e eu não estou falando só sistema eletrônico, sistema de produção, ou sistema produtivo, está ocasionando essa falha. E aí, essa é a questão do problema. O problema indica que, se ele for esporádico, um caso ou outro, ele é aceitável, né? Dentro dessa lógica da produção. Agora, se ele for constante, não. Aí, nós temos que parar e fazer ajustes no sistema para que ele realmente saia um produto dentro da conformidade. O retorno. Retorno, né? Imaginando um negócio aqui, na parte financeira agora. Se foi gasto toda na parte de estrutura, pessoas, máquina, matéria-prima, tudo isso aí para montar uma empresa, o que se quer é um retorno financeiro em cima do valor investido. E aí, como é que eu sei se esse retorno que a empresa está me dando, ele é aceitável ou não? Ou ele é um retorno, digamos, viável ou não? Quando a gente fala em retorno do investimento, nós provavelmente vocês já viram um ROI lá, né? Retorno sobre investimento, a gente fala de um valor do índice que é o que nos diz, peraí, está retornando 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, retorno sobre investimento. Quanto que esse retorno, qual o percentual dele é interessante, né? O que vocês imaginam? 5%, 10%, 30% retorno sobre investimento? Quanto seria um índice interessante para a gente colocar como retorno de investimento? 15%? 15%? Isso. Opa, mas e se a gente conseguisse aí 20%? Eu acredito que seria bom. É exatamente isso, né? Ou seja, não há um número específico para esse índice de retorno. A ideia é que quanto maior, melhor. Porém, o contrário não é verdadeiro. Porque assim, a empresa, quando é que a gente fala em assim, viabilidade financeira? Do momento em que eu tenho um retorno positivo, ele já é viável, correto? A minha empresa está retornando dinheiro, não está no prejuízo, passou o ponto de equilíbrio, ela já é viável. A questão é, o meu retorno, o que ele está me entregando de resultado financeiro aí, no final de pagar as contas, pagou todas as despesas, todos os custos, está sobrando lá um valor, porque ela é viável. Agora, se esse valor for muito baixo, 1%, por exemplo, né, uma empresa aí que tu gastou, ou um exemplo aí, gastaria, vamos imaginar, 800 mil reais, 1 milhão, para implantar ela. Se ela retorna 1%, ela é viável,
Está sendo positivo. Agora, é um retorno interessante para um capital desse? É meio crítico, né? É bem crítico, né? Porque assim, ó, com um valor desse, vamos imaginar o dono da empresa que vai investir perto de R$ 1 milhão na empresa, se ele aplicar no mercado financeiro isso, e daí eu não tô falando nem em bolsa, nada, tô falando mesmo no mercado financeiro, num CDC, numa outra coisa, talvez ele consiga mais do que isso, né? Provavelmente consiga mais do que isso, sem fazer nenhum esforço, sem se preocupar com nada e sem estar arriscando. Porque quando ele bota uma estrutura e contrata pessoas, e tem máquinas, tudo, ele tem um risco, porque se a empresa não for viável, ele vai perder o patrimônio. Se ela for viável muito pouco, ele perde dinheiro, né? E além do risco de, numa dessa, não dar certo e quebrar, se ela não for viável. Então, tem que ter atenção para isso. Então, o retorno do investimento é o seguinte, né? A viabilidade é importante, mas tem que lembrar que viabilidade quer dizer assim, ó, ela dá retorno positivo. Agora, o quanto de positivo, aí eu vou ter que avaliar através do ROI, né? Que é o retorno sobre investimento. E aí não existe um número específico. Quanto maior, melhor. A questão é, quando é muito baixo, nós temos que analisar toda essa questão se vale a pena correr esse risco e ter um retorno talvez muito baixo, muito pequeno, né? Então essa é a questão quanto ao retorno do investimento. O que se espera, né? Aspirações aí. O que a gente tem? Quem monta uma empresa, aí então criou um sistema, né? Montou uma empresa aí. O que ela espera dessa empresa? Bom, espera o retorno, né? Então esse retorno aí tem que ser o quê? Financeiro, mas só isso? Não. Ele tem que dar conta de atender às aspirações, o que ele espera. Então, se a empresa trabalha lá com um produto X e ela quer ser reconhecida, né? A gente fala muito isso dentro de estratégia, reconhecimento da empresa. Reconhecida quer dizer o quê? Destaque, quer ser referência, né? Talvez não seja só a questão do retorno que seja necessário aí financeiro, mas também um reconhecimento como uma empresa realmente de excelência. Bom, a viabilidade a gente já comentou, né? Então, viabilidade está ligado à questão puramente de ele passar o ponto de equilíbrio. Do momento que ele ultrapassou o ponto de equilíbrio, ele já é viável. A questão é a gente entender, né? Peraí, eu paguei todas as contas e está sobrando dinheiro. Mas se ele é muito pouco aí, mesmo que a empresa seja viável, ela não dá conta de atender o que se quer dentro da questão do retorno financeiro. Então, tem que estar atento para isso. Capacidade. Quando nós falamos em capacidade, nós falamos mais numa questão de aptidão técnica, né? Se as pessoas que estão lá dentro, que compõem a empresa, têm condições de fazer ela funcionar corretamente. Talvez o problema não seja... muitas vezes o problema não seja a empresa em si, né? Sejam os profissionais que estão gerenciando a empresa. É muito comum a gente ver aí, quem acompanha notícias no mundo empresarial, ver que volta e meia se troca um administrador, se troca lá um diretor comercial, diretor financeiro. Por que acontece essa troca? Porque se acreditou que a pessoa que está lá não tem conhecimento necessário ou não está conseguindo, naquele momento, desempenhar um papel com o qual a empresa esperava dele. Então, a questão de capacidade é justamente isso, né? Ter as habilidades desenvolvidas o suficiente para conseguir trazer de volta para a empresa o que ela espera aí, né? Integração. Integração, dentro da nossa lógica de sistemas aqui, é entender que nenhum departamento trabalha de forma isolada. Então, não há um grau maior ou menor de importância para os departamentos. Então, dizer que o departamento de vendas é mais importante que o departamento de produção ou que o departamento de cobrança, não dá para a gente dizer isso. Por quê? Porque necessariamente, quando nós falamos em sistemas, nós falamos em interligação, integração entre as áreas. Ou seja, vamos lá, né? Vendas. Para acontecer vendas, tem que haver a produção. Para acontecer a produção, tem que ter alguém em compras para comprar matéria-prima, né? Notar pessoas. Para comprar matéria-prima, tem que haver o quê? O recebimento de dinheiro. Quem faz isso? Lá o departamento de contas a pagar. Para ter contas a receber. Para ter contas a receber, tem que ter alguém vendendo o produto.
Então, vejam que uma coisa está amarrada na outra. Do momento em que não há um departamento ou um departamento falha, compromete o todo. Por isso a gente fala integração. Todos os departamentos devem ter essa sinergia, ou seja, saber que um depende do outro, né? Plano diretor de sistemas. Pessoal, o plano diretor é assim, ó, quando a gente fala, né, nessa lógica aí de compreender e ter visão sistêmica, né? Um plano nada mais é do que uma série de etapas dizendo o que tem que ser feito com um cronograma, né? Então, basicamente, isso é um plano diretor. Quando a gente fala em plano diretor, a gente fala de um plano macro, ou seja, maior, né? Então, ele vai englobar todos os aspectos da organização. Então, é um plano diretor de sistemas. Então, o que se faz para ter um plano diretor de sistemas, né? Tem que coordenar o desenvolvimento dos trabalhos, tem que avaliar a carga de trabalho, tem que conhecer os recursos e os prazos, tem que promover a integração entre os sistemas afins. Então, vamos lá, ó. Se o plano ele é formado por cronogramas, ali embaixo tem o prazo, né? Se ele é uma série de etapas, tem que alguém desenvolver os trabalhos. Então, nós temos tudo isso. O que tem que fazer? Coordenar, avaliar e ainda promover a integração, que a gente poderia trocar isso dentro das funções administrativas, ou promover pelo direcionar, dirigir, né? Onde eu estou investindo nas pessoas. Dentro do estudo das viabilidades das alternativas, o que a gente tem aí? A relação custo-benefício. Gente, o que é uma relação custo-benefício, afinal de contas? Me ajudem aí, vamos lá. Quando alguém fala para você, ó, tem que analisar o custo-benefício, o que isso significa? O preço e se vale mesmo a pena. Opa! Vou verificar se o preço que está sendo pago por isso realmente vale a pena? Eu acho que é. Uhum. É bem por aí, né? Quando a gente está tratando do custo-benefício, é isso. Será que o que vai ser gasto para desenvolver o novo sistema vale a pena? Vamos pensar, ou vamos colocar aqui, por exemplo, ó, tinha uma empresa da região aqui, né, sul, deixar assim ficar um pouco mais abrangente, que ela gastou quase 2 milhões de reais com o sistema. E esse sistema, né, foi sendo deixado de lado pelos colaboradores, não foi sendo usado, e no final das contas, não se aproveitou o sistema, ou seja, ele não funcionou de fato. Aí o que acontece? Um gasto, né, aí de 2 milhões aí, um gasto considerável, em uma ferramenta que no fim das contas não trouxe o benefício esperado. Ou seja, né, a ideia era usar ela em substituição a um outro sistema que já havia, só que as pessoas não começaram a usar, não foram treinados suficientes, e aí se gastou muito, né, para o resultado que se conseguiu com ele. Então, relação custo-benefício é verificar se as mudanças ou alterações que vão ser feitas valem a pena, porque daqui a pouco a ideia é comprar um sistema pronto aí por um valor X, mas talvez isso não seja viável para a empresa, né? Porque vai ter um gasto muito alto para trazer pouco benefício. Ou esse tipo de sistema não está dentro do orçamento da empresa, aí também não cabe. E aí opta por sistemas menores, mais em conta. E aí é que a gente também tem que fazer de novo essa mesma análise. A relação custo-benefício, vale a pena? A preocupação aqui é analisar apenas dinheiro, né? Vou comprar o mais em conta ou pegar a solução mais barata. Pessoal, nem sempre a mais barata vai ter essa relação custo-benefício. Talvez eu esteja analisando apenas custo nesse momento, tá? Então, a relação custo-benefício é realmente observar os resultados que este investimento vai estar trazendo, né, para dentro da organização. Bom, o que a gente vai observar aqui agora? A questão pessoas, equipamentos e outros. Outros aí a gente teria aí a questão tecnológica, toda a questão de infraestrutura em si, tá? Então vamos lá, são recursos que a gente tem aí.
Primeiro, né? Vamos pensar aqui na questão de pessoal. Que se volta, né, naquela ideia de habilidades, as competências que as pessoas têm dentro da organização. Ela vai ser o suficiente? Será que eu preciso trazer alguém de fora? Será que eu preciso só treinar as pessoas que eu já tenho? Agora eu estou colocando em prática essa ideia de relação custo-benefício. É interessante. Trazer alguém de fora, capacitado, e pagar mais? Ou será que eu consigo aí, com o treinamento, ter o mesmo resultado com um valor menor? Aí é uma questão de análise, tá? Não existe uma resposta pronta, né? Na verdade, sim, por isso que é tão difícil a gente, quando fala em administração de empresas, pensar nessa questão de máquinas fazendo isso, por mais que a gente já tenha a inteligência artificial chegando para nós, mas ainda é um pouquinho distante pensar que uma máquina conseguiria resolver alguns problemas complexos, né? Dentro da organização, nós falamos em problemas complexos porque uma coisa está atrelada à outra. É diferente de uma rotina simples, onde um sim ou um não resolve. Aqui nós temos relação custo-benefício, eu estou lidando com pessoas, tenho uma ligação com outros departamentos, que talvez alguém de fora aí, mesmo que eu tenha dinheiro suficiente, trazendo alguém de fora, eu tenho um impacto negativo com as pessoas, porque elas se sentiram desmotivadas, porque ninguém acreditou no potencial delas, que elas eram capazes de fazer isso por conta delas, né, se tivessem treinamento. Então, são problemas complexos, porque elas estão interligados com outros departamentos e a gente tem ainda o fator humano, né, as pessoas. A questão de equipamento, tudo bom. Aqui é mais simples, né, porque é visível, é tangível. Tudo que eu preciso para a organização funcionar ou trabalhar adequadamente. Aqui eu também levo em conta a relação custo-benefício, né? Se a gente vai comprar uma máquina, um computador, vão ter de diversos tipos e diversos preços. Qual dele é o mais ideal, considerando o valor que vai ser gasto e o resultado que a gente quer exigir dessa equipamento, dessa máquina em si? 3, né? Outros itens aí. Bom, aqui vem dentro nessa questão de pessoas aí, treinamentos, na questão da capacitação técnica, não só das pessoas, mas da organização como um todo. E, pessoal, assim, capacitação, muitas vezes, dentro do nosso vocabulário administrativo, não quer dizer apenas treinamento de pessoas, tá? Capacitação é você fornecer para a empresa habilidades para ela como um todo se desenvolver. Então, eu posso estar falando em capacitar uma empresa ou uma organização, talvez adquirir uma máquina nova, aumentar a área produtiva, um treinamento. Capacitação, ela é um pouco mais ampla do que só aquele treinamento de pessoas, tá, gente? Então, infraestrutura, né, que a gente comentou aí. E agora, assim, quais são os benefícios esperados aí? Bom, professor, benefício é igual o retorno. Quanto maior, melhor, né? Sim, quanto mais benefício a gente tiver como resultado, como retorno, melhor, tá? Mas assim, não dá para fazer um investimento em sistemas, e aí ele pode ser, como eu falei, tanto na questão software, quanto num sistema, numa reestrutura departamental, né, de um departamento ou dos departamentos de uma organização, sem saber quais são os benefícios esperados. Senão a gente corre o risco assim, o que vier tá bom. Não pode ser assim, tá? Tem que ter assim, uma definição de pelo menos isso é esperado, ou isso, colocamos se não é que é esperado, pelo menos isso é necessário, tá? Tem que alcançar pelo menos isso aqui. Então, aí sim, daí para cima o que vier, mais melhor, mas pelo menos isso, tá? Então vamos lá. Resultados, né? Então vamos lá, benefícios econômicos, mensuráveis e intangíveis. Os econômicos, né, que é a questão retorno sobre investimento, aumento do patrimônio, ou ainda pode ser lá, por exemplo, a diminuição do índice
Contas a pagar, tem um outro nome, o índice, só lembrar aqui, grau de endividamento, diminuição disso, ou seja, são valores econômicos aí que dá para mensurar. Agora, me ajudem com alguns objetivos que são intangíveis, que são interessantes aí quando a gente pensa na empresa ou no sistema empresarial como um todo. O que mais seria interessante para uma empresa ali, além da questão monetária? O que nós temos de intangível aí que seria interessante alcançar? E aí, gente, alguém? Estamos falando de benefícios, né? Além dos benefícios econômicos aí, que a gente falou dos monetários, pode ser o crescimento da empresa, também ainda continua como mensurável. Agora, assim, ó, quando a gente fala em benefícios intangíveis, o que uma organização, né, teria aí de benefícios intangíveis? Não sei dizer, professor. Tá, então vamos por partes, vamos lá. Não, a ideia é que a gente consiga juntos aí chegar a um resultado, né? Qual é a diferença de tangível para intangível? Então vamos lá, ó. Tangível é tudo aquilo que a gente pode estar aí tocando, né? Então vamos lá, dinheiro, por exemplo, é uma coisa que é física, eu consigo tocar ela. Produtos, também consigo tocar no produto. Agora, se eu pensar, por exemplo, assim, ó, na marca da empresa, ela é tangível? Eu consigo pegar a marca da empresa? Não, só a marca é um bem intangível da organização, tá? Então, assim, ó, então vamos lá, já entendemos essa ideia de tangível e intangível. E agora, quais seriam os benefícios intangíveis para uma organização, para uma empresa? Nada, gente. Acho que tipo a imagem da empresa, né, professor? Depende muito da empresa. A imagem, no caso, a marca, como o professor falou ali, assim, a imagem que a empresa passa, no caso, é intangível, no caso. Certo, mas isso, pensando assim, ó, mas se você vai mudar a sua empresa, vai mexer na estrutura dela, certo? O que tu espera de benefícios com essa mudança aí? Assim, ó, os físicos são fáceis, né? Eu quero ganhar mais com isso, quero um retorno maior, quero uma produção maior, mas e o que a gente não pode tocar? O que intangível, o que seria interessante de benefício? Vamos ver se vocês concordam comigo então aí. Tem dois básicos, né, que a princípio toda organização quer, tá? A motivação dos colaboradores, né, a motivação é algo intangível, e a satisfação dos clientes. Então, se a gente vai estar trabalhando na ideia de mudar alguma coisa, a gente vai observar esses dois benefícios. Ou seja, eu quero melhorar a motivação dos meus colaboradores e a satisfação dos meus clientes. Tá? Então, isso aí seriam dois itens intangíveis aí que seriam benefícios interessantes para a organização sempre que se fala em modificar o sistema empresarial ou o sistema administrativo. Dentro da levantamento e análise da situação atual, primeiro passo, a gente coletar dados, né? E para isso a gente tem algumas ferramentas. Mas a gente tem que fazer aqui uma separação entre dado e informação. O que seria a diferença entre esses dois itens? Quando nós temos um dado, nós temos apenas uma fragmentação, né, de uma informação, ou seja, só um número isolado, uma palavra isolada.
Ou seja, ele não consegue me fornecer nenhum resultado. 33, né? Uma palavra aí dentro da organização aí, conforme, só isso não resolve, ou seja, são dados, mas é uma fraçãozinha muito pequena da informação. Então, a diferença entre dado e informação é justamente isso. No dado, eu tenho só um registro isolado. Na informação, eu tenho uma coleção de dados e esses dados costumam ser tratados, o termo usado isso dentro de sistemas, né? O que é o tratamento de dados? É você organizar ele de forma que ele te dê uma informação. Então, tu tem 33% dos produtos conformes. Opa, agora eu tenho 33 e tenho a informação do conforme junto. Aí eu já tenho uma informação. Então, são vários dados que foram ajustados, tratados, para que nos forneça uma informação. E aí a gente vai um pouquinho além, né? Então, eu tenho o dado, que é o registro isolado, tenho esse tratamento dos dados que nos fornece uma informação, e o que a gente faz agora com essa informação? Agora a gente tem que ir um passo além. Eu tenho que conseguir transformar essa informação em conhecimento. E aí o que a gente precisa para isso? Além de, né, ter transformado o dado já tratado uma informação, eu preciso conseguir aplicar essa informação. Ela tem que fazer sentido para mim, né? Então, se a gente pegar lá, por exemplo, uma referência latitude e longitude, são só dados isolados. Agora, se a gente pegar essa informação, latitude e longitude, colocar isso numa carta náutica, ela já é uma informação. Agora, se eu não sei ler uma carta náutica, ela não se transformou em conhecimento para mim. Mas, provavelmente, para um marinheiro, vai ser um conhecimento. Aí é a diferença entre dado, informação e conhecimento. O dado é a parte mais básica. A informação, os dados tratados, uma coleção de dados. E o conhecimento é eu conseguir me apropriar da informação e aplicar ela para o meu dia a dia, resolver problemas, né? Que ela faça sentido para mim. Agora nós estamos falando em ferramentas aí que a gente pode utilizar para buscar dados no primeiro momento. E em alguns momentos a gente vai buscar dados já para depois fazer esse tratamento. A primeira delas, a questão da observação. Ou seja, o que é isso? É eu parar e ficar observando um determinado fenômeno, tá? Pessoal, essas ferramentas de coleta de dados, elas servem tanto para sistemas administrativos, tá? Como serve para a questão de artigos científicos e o TCC de vocês. Quando vocês for escrever a parte de metodologia do trabalho de vocês, no TCC, vocês vão ter que explicar qual foi a ferramenta que vocês usaram, por exemplo, para coletar essas informações, esses dados. E aí, um deles é a observação. Vocês podem ir, por exemplo, para uma empresa e ficar observando. Vocês podem ir para o estacionamento de carros e ver quantos carros entram numa hora, né? Ou seja, você vai fazer isso através do quê? Da observação, tá? E aí, eu posso fazer isso, só que assim, ela traz algumas dificuldades à observação. Primeiro, ela independe da reflexão, ou seja, eu não preciso pensar para observar, né? Eu vou lá e registro, certo? Eu posso ter alguns dados aí além do roteiro esperado. Daqui a pouco eu vi lá que no estacionamento, além de carro, também vem um caminhão, por exemplo, que era uma coisa que eu não esperava, mas aconteceu. Eu posso ter demora para ter essa informação. Por quê? Porque talvez eu tenha que observar um dia inteiro o estacionamento para ter uma contagem de carros, de veículos, né? Ela não é projetável, ou seja, eu não consigo dizer que o que aconteceu hoje, lá nesse fenômeno, por exemplo, em uma hora, você observa o estacionamento, que amanhã, nessa mesma hora, aconteça de novo o mesmo número de veículos, tá? E ela é aplicada apenas para as questões mais físicas, né, tangíveis aí. Por exemplo, a gente não consegue, através da observação, medir satisfação, qualidade, né, aí, ou motivação. Então, ela vai servir essa observação pessoal para as questões mais físicas.
Mas foi compreendido isso, gente? Assim, ó, que a gente está falando agora em ferramentas de coleta de dados, tá? E a primeira delas, ou a mais simples dela, é justamente a observação, que é o fato que a gente parar e observar por um determinado tempo um fenômeno em específico aí, tá? E aí esse fenômeno pode ser qualquer coisa. Pode ser o estacionamento, pode ser número de carros, pode ser semáforo, pode ser número de produtos, ou seja, eu posso estar observando qualquer fenômeno em específico, tá? Desde a natureza até outros aí, mas fenômenos físicos. Tranquilo isso aqui? Observação? Sim, sim. Tá. Além de fazer observação na empresa, uma outra forma de a gente conseguir buscar informações... Tá indo mais o meu... Aqui. É através de uma entrevista, né? Por exemplo, lá atrás eu falei que a observação ela serve para as questões físicas. Uma entrevista já, nesse caso, ela já consegue avaliar outras questões que só observando eu não teria como refletir sobre ela, não teria como passar essas informações para um outro lugar, né? Que são questões, por exemplo, qualitativas. Quando a gente faz uma entrevista, por exemplo, de satisfação, né? Para verificar quanto o colaborador está satisfeito ou insatisfeito. Qual é a vantagem da entrevista, né? Eu posso explorar vários itens, né? Eu posso seguir um roteiro pronto, eu posso depender da questão de trabalhar com o que acontece no momento, que é uma entrevista não estruturada, que a gente diz, né? Tem uma estruturada, tem perguntas padrão, e a não estruturada, que vai depender de como a entrevista acontece. Quem é que fazia muito esse tipo de coisa? Fazia, né? Ainda faz, mas agora não a gente não vê um volume tão grande. São os programas Jô Soares, o Danilo Gentili, ou seja, eles fazem entrevistas, né, que não tem um roteiro pronto. Talvez tenha até algumas perguntas básicas que eles vão perguntar, mas dependendo da resposta do nosso entrevistado, a fala em si, a entrevista se muda de segmento, né? E quem mudava muito isso é justamente o Jô Soares, né? Pela capacidade que ele tinha de articulação com o entrevistado. Às vezes ele partia de uma pergunta e aí se desenrolava o assunto e ia para uma outra coisa que não estava na pauta. Isso é uma das possibilidades dentro da entrevista, né? De você ter mais informações do que você esperava. E aí tu trata de duas formas. Uma, entrevista estruturada, que é aquela onde a gente tem lá um padrão de perguntas, vai ser só aquilo ali pronto. Uma semi-estruturada, tu tem aquelas perguntas, mas tu pode abrir um pouquinho mais para o entrevistado. Ou a não estruturada, que vai basicamente deixar com que a conversa flua aí e você vai registrando. Então, a entrevista ela é mais qualitativa, né? Ela não é tão quanti quanto a observação e outros. Ela tem essa possibilidade de eliminação da ambiguidade. O que é isso? Se aparecer uma dúvida, tanto por parte do entrevistado ou da sua, é possível fazer essa pergunta, né? Você perguntou à pessoa o que ela sentia em relação à organização. E aí isso ficou muito vasto, muito amplo. Ela pode ser, mas em relação ao quê? Ao salário, em relação às pessoas. Então, essa ambiguidade em algumas questões pode ser tirada, pode ser tratada. Ela tem uma desvantagem, que ela gasta mais tempo, né? Para fazer uma entrevista, talvez tu gaste meia hora, uma hora até mais. Ela ainda é subjetiva e ela, por ser uma questão de relacionamento de pessoas aí, ela pode ser também bastante emocional, né? Então, a gente tem que cuidar para não se envolver demais emocionalmente com o entrevistado. Tá? Isso na entrevista, né? Já uma outra forma, então, assim, a gente já viu duas até agora. A observação pessoal, que é aquela que você só observa determinado fenômeno e registra o que você observou. A entrevista, que é aquela que você vai frente a frente a uma pessoa e pergunta para ela algumas e anota as respostas. Ou o terceiro item nosso, que é o questionário. Eu também posso buscar informações
e aí seja para a empresa, seja para um artigo científico ou para o TCC de vocês, através de um questionário, né? O que muda do questionário que é diferente da entrevista? Bom, primeiro delas, a forma de pergunta, né? Na entrevista, as nossas perguntas elas são o quê? Abertas. Você fez a pergunta e você não deu opção para a pessoa responder. Isso é uma pergunta aberta. Ela vai responder o que ela acha, o que ela imagina ou o que ela entendeu da pergunta. No questionário, nós tratamos de perguntas fechadas. Então, pergunta assim, ó, você está satisfeito? Sim ou não? Né? Então, é uma pergunta fechada. Ou a gente pode ir um pouquinho além, né? Dentro do questionário, tem uma escala chamada escala Likert, que ela é um pouquinho mais precisa do que o sim ou não. Né? Precisa no fato de levar em conta mais aspectos. Por exemplo, você está motivado e aí tem a opção seriam 5 opções. Eu vou ter que riscar aqui, que senão vai ficar difícil de eu me explicar aqui. Vamos lá. Então, assim, ó, você está satisfeito com o seu salário? E a gente parte do meio aqui, ó. Nós teríamos 5 opções. Essa aqui é a primeira. É indiferente para você. Tanto faz, certo? Aí a gente vem para de cá, para a direita, onde tem mais 2 opções. Aqui é indiferente, né? Neutro. Aqui você está satisfeito. E aqui, no extremo da direita, você está muito satisfeito. Para a esquerda, é o contrário. Aqui estava neutro, indiferente. Aqui você está insatisfeito. E na extrema esquerda, você está muito insatisfeito. O nome disso aqui é escala Likert. E ela é interessante a gente aplicar ela, principalmente em questionários de motivação, onde às vezes um sim ou não vai ficar muito difícil. Porque assim, ó, tá, você está motivado, sim ou não? Né? Talvez a pessoa esteja meia motivada, né? Ou tem um item lá. Agora, se você botou só sim ou não, talvez ela achou que está menos motivada do que para mais e botou não. Mas ela tinha lá um grau de satisfação. Só que ela não conseguiu expressar porque o questionário estava muito restrito. Então, a escala Likert dá essa possibilidade, tá? E aqui eu botei insatisfeito, poderia ser outros itens, tá, gente? A ideia é assim, ó, é que eu tenha pelo menos 5 quesitos, né? Partindo do meio, que é neutro aqui, uma posição neutra, e aí indo para a direita, a gente teria a questão de itens melhores, e para a esquerda, os itens piores, tá? Então, essa é a lógica da escala Likert. Provavelmente vocês já viram isso em questionários, né? Mas talvez nunca não tinham conhecimento que tem um nome específico para isso, tá? Mas então, primeiro, a questão das perguntas fechadas, pode até ser sim ou não, mas só se realmente o sim ou não for o suficiente para depois você embasar a tua ideia, tá? Ou o teu argumento e defender ele. Senão a gente usa a escala Likert, que é essa possibilidade de dar graus, né? Ah, tá satisfeito, mas quanto satisfeito tá? Ah, tá insatisfeito? Tá, ou muito insatisfeito. Né? Então, tem essa possibilidade. Agora, vamos voltar aqui para a questão dos outros itens do questionário. Então, vamos lá, né? Outra coisa interessante do questionário, ele consegue ter uma amostragem maior, ou seja, ele é mais rápido de ser aplicado, né? A entrevista eu vou pegar pessoa por pessoa, conversar com ela e extrair os dados. No questionário, você pode mandar por e-mail, você pode entregar na mão da pessoa e depois lá recolher esse questionário. Então, é muito mais rápido a aplicação dele e por isso tu consegue uma amostragem maior, né? Lembrando que nós estamos falando aqui de questão estatística mesmo, tá, gente? População e amostra. Daqui a pouco, na tua empresa, por exemplo, você quer verificar satisfação. Vamos imaginar que fosse aí o trabalho de vocês com o de curso, né? Vai um TCC sobre satisfação dos funcionários. E aí tu vai lá, tem uma empresa com 400 funcionários. Você não vai aplicar esse 400, que seria a nossa população, né, estatisticamente falando, você vai pegar uma amostragem dessa população. Então, talvez pegue lá 10, 15% disso, e aí você aplica lá para 40, 50 pessoas, tá? Então, só que se você fosse fazer isso através de uma entrevista pessoal de uma por uma, você não conseguiria, talvez, entrevistar 50 pessoas, talvez 3, 4, né?
Então, essa possibilidade maior de amostragem do questionário em relação à entrevista. Respostas fechadas. Dificuldade de tabulação, né? Quando você, hoje em dia não é tanto, tá? Porque assim, ó, se você aplicar um questionário hoje aí com, sei lá, vamos imaginar um público grande aí, com 1.000 pessoas, por exemplo. Se o seu formulário 1.000 ou 2.000, tá? Se o teu formulário for online ali, que a gente consegue hoje ter formulário do Google e outros online aí, você não tem trabalho nenhum para tabular. Ele já fica pronto para você. Então, o trabalho de tabulação é quando eu tinha lá papel impresso e eu tinha que contar um por um, né? Então, aí sim, quando você pega uma amostragem muito grande, ele dá um pouquinho mais de trabalho para tabular isso, tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos revisar aqui as nossas ferramentas para coleta de dados, pessoal. São 3, tá? Primeiro, a amostragem, né? A nossa observação pessoal. Segundo, a entrevista. E terceiro, o questionário. O que é isso aí? São 3 ferramentas para coletar dados, tá? Seja para uma pesquisa lá da empresa, seja para uma pesquisa de TCC ou de artigo aí, indiferente disso, são ferramentas para coleta de dados, tá? A finalidade aí pode ser múltiplas. Que eu tenho que lembrar disso? Que dentro dessas técnicas que a gente está falando de coletar dados aqui, ó, a única que não é aconselhável ser usada sozinha é a observação pessoal. Por quê? Porque ela é muito subjetiva, né? E não quer dizer que o que você observou naquele dia, naquele momento, se reflita nos demais. Então, geralmente, ela é interessante ser usada como complemento para o questionário ou para a entrevista. Certo quanto a isso, gente? Sim, Certo. sim. Opa, legal. Então, vamos em frente. Tá, vamos fazer assim, ó. Depois eu vou montar um questionáriozinho básico, ali com essa ideia ali, ó, de possíveis melhorias ali, e vou deixar para vocês editarem depois, tá? Aí a gente muda e a gente faz Aí a um gente vai estudo de responder. caso. A gente vai Isso, responder. isso, eu vou montar algumas perguntas ali, tá? E aí já vou montar nesse formato da escala Likert, e vocês vão responder, tá? Porque senão eu vou ter que montar aqui, vocês vão só copiar. Então a ideia é depois eu apresento para vocês um questionário com essa linha de formatação aí, escala Likert, só para vocês terem um conhecimento maior, quem por acaso nunca tinha ouvido falar, né? Ou talvez tinha visto, mas não sabia, só para ter um conhecimento um pouquinho maior dessa ideia de escala Likert, tá? E aí depois eu deixo como atividade um estudo de caso aí para nós fazermos, que é mais interessante, eu acho. Show. Vamos lá, então. Pessoal, qual é o resultado final, né? A gente falou naquele plano diretor de sistemas. Então, se eu tenho um plano, eu tenho que ter toda uma preocupação aí com departamentos, com pessoas, com regras e normas, tudo isso. E como é que isso fica, né? Então, assim, ó, geralmente, eu vou ter que definir o que pode e o que não pode, através das diretrizes aqui, mais básicas. De modo geral, a política, né? O que é a política? Basicamente, como que um departamento lida com o outro, aí como que as pessoas devem se comportar dentro da organização. Organogramas, ou seja, quem é responsável por quem fica subordinado a quem. Fluxogramas. O fluxograma, acredito que na nossa próxima aula a gente vai falar sobre eles. Quem ainda não conhece, ele é um esquema detalhado onde apresenta a sequência de passos de um processo. Então, eu consigo pegar aí um processo, né, desde que ele não seja muito complexo, senão eu vou ter que criar um fluxograma lá de coluna, né, ou em algum caso vertical lá, mas quando eu tenho um processo mais pequeno dentro do meu departamento, por exemplo, eu consigo representar ele graficamente para treinar pessoas, para depois talvez passar isso para o pessoal de sistema de informação para desenvolver o sistema através dele, mas para que as pessoas tenham conhecimento de como
que determinado processo acontece. Tá? Documentos e formulários. Então, aí, nós teríamos aí documentos necessários. Por exemplo, eu preciso lá de uma ordem de produção. Então, nenhum item pode ser produzido sem ter esse documento. Uma ordem de produção. Né? Não dá para simplesmente já deixar liberado que assim, o gerente de produção vem aqui e pede produzir. Né? Não é assim. Para acontecer a produção da máquina, tem que haver esse documento. Eu posso ter formulários, por exemplo, formulários para retirar um item qualquer lá no almoxarifado. Então, eu vou precisar de quê? De um formulário de requisição de material, tá? Entre outros, né? Então, assim, basicamente, para eu ter o sistema funcionando, eu vou precisar das políticas, são as regras lá e as normas, que são o como fazer lá, o organograma, que é quem fica responsável por quem, o fluxograma, que seria como é que é o passo a passo de cada processo, documentos necessários para cada um desses processos e formulários, e ainda, né, a aprovação pelos usuários para início, delineamento e estruturação desse novo sistema. Então, se você implementar lá uma mudança, mas não treinar as pessoas, não explicar para elas, não detalhar o que foi alterado, o porquê foi alterado, e elas não usar, vai acontecer como naquele exemplo da empresa que gastou lá com um sistema novo e não conseguiu ter a aprovação dos usuários, né? As pessoas não usaram, acabou não sendo usado e automaticamente não funcionou. E aí talvez uma das perguntas de vocês assim, não, mas como é que pode, né? Uma empresa lá, o dono, o gestor, comprar um equipamento lá, que é o sistema, botar para funcionar e as pessoas não usarem simplesmente assim. Numa empresa maior, esse conhecimento dessas informações desse modo, elas se tornam difíceis de saber, tá? Vamos pegar um caso. Eu não sei se vocês acompanharam, mas um tempo atrás o Fantástico tinha uma série com o Max Greger, que ele fazia lá o chefe oculto. Eu não sei se alguém de vocês chegou a acompanhar. Alguém de vocês viu essa série ou não? Sim. Já? Era uma reportagem fantástica que passava, né, toda semana uma sériezinha com ele lá, e numa delas, um dos donos da empresa, daí se disfarçava lá de funcionário, né, entrava em determinado departamento e ia buscando mais informações, ia conhecendo mais as pessoas e o setor em si. Eu lembro de um episódio onde ele foi trabalhar, ele estava como auxiliar da parte logística, né, da parte de controle de estoque, e aí ele estava disfarçado lá como funcionário novo naquele dia, ou que tinha vindo de uma outra filial, não lembro exatamente, né, mas ele estava como funcionário dessa parte aí, e aí ele comentou assim, não, mas você não tem um sistema, a empresa não investiu num sistema para vocês? E aí a pessoa que estava trabalhando ele disse, não, até investiram no sistema, mas não botaram para funcionar, não rodou, a gente não recebeu treinamento, algo desse tipo. E aí, depois, o chefe lá, né, comentando lá, explicando para a gente, a gente tinha comprado esse sistema, eu comprei, e para mim já estava implantado em funcionamento. Só que, como o distanciamento é muito grande do chão de fábrica, para quem está gerenciando, a informação para ele chegou para ele é que estava funcionando, mas na prática não. Então, isso é muito comum de acontecer, né? Por mais que se ache que quanto maior a empresa, mais organizada ela é. Faz sentido em alguns casos, né? Mas também mais dificuldades de informação ela vai ter, né? Quanto mais níveis a gente tem aí dentro de uma organização, mais difícil chega de a gente ter informações exatas sobre o que está acontecendo. Principalmente de um extremo ao outro, né? Que era chefe e passou assim naquele momento empregado lá, né, no chão de fábrica lá. Então, questão de aprovação dos usuários para a gente ter realmente a implantação e a mudança acontecendo. Quando a gente fala em aprovação do usuário, também é a questão do comprometimento, né? Se eles aprovam, se eles se sentem parte do processo, é mais fácil a gente ter essa modificação, essa mudança implementada de fato. Senão a gente pode ter muita resistência por parte das pessoas, vão dizer, mas antes era mais fácil, a gente sempre fazia assim, isso é o quê? Resistência à mudança. Como é que a gente rompe isso? Justamente com esse envolvimento e com o comprometimento das pessoas. Então, fazer com que elas se sintam parte do processo, né? Assim, a gente está mudando aqui as nossas rotinas de trabalho,
o que é interessante melhorar para vocês aqui? E aí, se ela der um palpite, se ela, algo, né, que ela conseguir contribuir, ou é que estiver implantando, ela vai dizer, mas isso fui eu que falei, cara, então vou ajudar a fazer o negócio funcionar, porque eu falei isso aí, né? O delineamento e estruturação do novo sistema. Então, como é que vai acontecer a questão, né, dessa definição do sistema? Cada organização, já passou, vai ter conhecimento das necessidades. Lá atrás foi feito um levantamento. A gente fez o levantamento, verificou lá as alternativas, fez uma análise, né, aí organizacional do sistema, ou de sistemas, e agora a gente vai optar por a melhor opção que a gente considera, porque geralmente a gente não tem conhecimento desse resultado final, porque é uma mudança, tá? Mas vai escolher a opção que a gente acredita que mais vai se adequar à situação e vai estar implantando ela no dia a dia. Então, a definição e organização do sistema é justamente o fato de implementar ele e colocar ele em prática, né? Ou seja, aplicar as mudanças que foram identificadas como possibilidades aí de melhorias. Ninguém vai mexer numa estrutura, ninguém vai mexer num sistema de produção, um sistema administrativo, se não tiver clara convicção que dá para melhorar. Ninguém vai mudar por mudar, né? Até porque tu vai sair de algo que já está funcionando para algo que tu não sabe qual é o resultado final. Então, se você não tiver uma clara convicção de que a mudança é necessária porque vai ter resultados superiores ao atual, ninguém vai fazer isso, tá? O detalhamento, né, que basicamente vai ser isso, ó, deixar bem claro, políticas e diretrizes. Pessoal, talvez assim, ó, mas o que tem a ver política com empresa, né? Gente, política assim, ó, no dia a dia nosso, né? O que é política lá? A gente fala em políticos, mas o que é a política em si? E muita gente diz, não gosto de política. Não, talvez a gente não gosta de politicagem. A política seriam as nossas normas aí de convivência, do que pode e do que não pode. A política da boa vizinhança, o que é a política da boa vizinhança? Né? Saber ter onde estão os limites, respeitar o teu vizinho. Então, tudo isso aí é questão de política. O que muita gente diz, não gosto de política, é justamente essa questão, né? Politicagem, que é pessoas que se aproveitam dessas condições aí para tirar benefícios próprios, né? Que a gente vê isso muito aí no nosso... nas políticas públicas, né? Aí no nosso dia a dia aí. Mas a lógica de política dentro da organização é justamente isso, né? De que forma acontece o entrosamento, o que pode, o que não pode se fazer, né? Enquanto as diretrizes são regras mais voltado ao operacional e as políticas mais voltado às pessoas. Fluxogramas gerais, parciais e detalhados. Pessoal, o fluxograma é uma ferramenta muito útil para treinamento, para explicar para as pessoas, para elas terem uma visão, né? Porque assim, ó, o fluxograma é parecido com um organograma. Quando você olha, você entende o que você está vendo. O fluxograma é igual, mas ele é um processo. Então, ele vai detalhar uma série de etapas e vai dizer qual é o passo a passo a ser seguido, tá? E a gente depois vai conversar sobre os tipos que tem lá, né? De coluna, o vertical, o de processo, que é mais comum. A gente vai conversar mais na próxima aula, acho. Modelos de formulários e relatórios. Então, assim, ó, se a gente está detalhando o sistema, né, as mudanças, quais são os formulários que mudaram, quais são os modelos novos, o que vai acontecer, que tipo de relatório eu quero agora, né? E aí vai depender da onde você está, o que você está modificando e o que você quer saber, né? Um relatório, ele simplesmente não é lá um monte de números ou dados lá, né? Ele é algo que vai servir para alguém tomar uma decisão. O relatório de vendas é para quê? Para verificar o quanto foi vendido e se precisa aumentar mais a campanha de marketing para vender mais, precisa melhorar o preço de venda, ou seja, quais são as ações que eu vou fazer com base naquelas informações que eu estou recebendo. Então, que tipo de relatórios seriam interessantes a gente pensar agora, né? Estamos remodelando aí um sistema administrativo. Que tipo de relatórios é interessante? E aí vamos pegar assim, ó, no financeiro.
o relatório de contas a pagar, de contas a receber, né, isso já é esperado. Mas talvez o relatório de inadimplência, né, ou um relatório dos clientes que pagam em dia e ou que pagam antecipados, é um relatório que tem informação assim, ó, qual é o prazo médio de recebimento da minha empresa. Ou seja, esse relatório ele tem que ter uma utilidade. Ele não é simplesmente lá um monte de folha com um monte de números, né, de dados lá. Então, que tipo de relatório eu preciso e para que ele vai servir, né? Quem que vai usar ele, tá? Então, aí, essa é a questão dos relatórios. Os formulários, basicamente, vamos pensar em formulários eletrônicos aqui, né? Que hoje em dia a gente quase não usa mais formulário de papel, mas esses formulários, eles vão servir justamente para depois dar conta disso aqui, ó. É uma relação de causa e efeito. Se eu não tiver formulário, se eu não tiver dados, eu não vou conseguir ter relatórios. Então, eu vou partir daqui, qual é o relatório que eu preciso, que eu quero, e qual é o formulário que eu vou precisar que alguém, digamos, preencha, né? Aí, para que depois eu consiga ter formas de extrair dele esses dados processados agora, tratados, para que sejam um relatório para alguém usar na tomada de decisão. Então, a gente parte do inverso. Né? Não primeiro formulário e depois relatório. Primeiro, o que eu quero de relatório e depois, que tipo de documentos, formulários eu vou precisar fazer para que a gente consiga ter relatórios, tá? Fluxograma. Aqui só para quem nunca viu, né, por acaso aí, mas é um bem básico aqui, ó. Ele explica o processo para verificar se a lâmpada funciona ou não. Então, ele parte lá, né? Que pode ser aqui em cima aqui, geralmente início, tá? Ou aqui ele já deixou o nome do fluxograma. Então, o que faz para verificar se a lâmpada funciona ou não? Primeira coisa, a lâmpada está plugada? Pessoal, aí se a resposta for não, plugar a lâmpada. Se a resposta for sim, está plugada, parte para outra etapa. O bulbo queimou? Aí se a resposta for sim, trocar o bulbo. Se a resposta for não, comprar uma lâmpada nova. Vejam que esqueçam as cores, tá, gente? Só observem aqui as formas, tá? Eu tenho aqui retângulo, embora com os cantos arredondados, mas continua sendo retângulo. Eu tenho os retângulos e tenho o losango. Pessoal, o retângulo, ele é sempre uma sequenciazinha, né? Já o losango, ele vai ser onde tem uma tomada de decisão. Então, faz, não faz, pode, não pode, segue ou não segue, segue para cá, segue para lá. Essa é a lógica do fluxograma. Eu tenho retângulos e losangos. Os losangos vão ser sempre em formas de perguntas, né? Pontos importantes que vão ser tomadas decisões, tá? Mas a gente conversa mais na frente, mais a fundo sobre fluxogramas. Os formulários, né? Olha aqui, ó. Formulários, então eles podem ser manuais aí ou eletrônicos, né? Alguém vai preencher. Para quê? Para que a gente tenha depois informações necessárias para gerar relatórios. E aí, então o que a gente precisa ter justamente essa noção, né? De causa e efeito. Eu só vou conseguir ter um relatório se eu tiver alguém alimentando os nossos formulários. Caso contrário, a gente não vai ter relatório, tá? É a lógica que eu quero que vocês peguem dessa questão aí, tá? Treinamentos, testes e implementação. Vamos lá. Pessoal, para fazer treinamento, né, a gente já conversou ali sobre o manual da organização. E a gente viu outros tipos de manuais. Vamos pegar assim, ó, o manual, por exemplo, do departamento de vendas. E aí a gente vai ter lá, no departamento de vendas, nós temos lá as formas, ou seja, a quantidade de prazo que pode vender, número de vezes. E eu tenho lá outras informações relativas a quando que eu posso ir além disso, né? Ou seja, todas as informações do departamento de vendas, como é que faz, a primeira venda, o que precisa, né? Pode ser à vista, pode ser a prazo já, ou 50% à vista, o resto a prazo. Eu vou ter todas as informações de como proceder nesse departamento. Então, se eu tiver o manual de vendas, se eu tiver o manual do financeiro, o manual da produção, e eu compilar isso, juntar tudo, eu vou ter um manual completo, ou seja, eu consigo saber exatamente o que tem que ser feito em cada uma das partes da minha organização.
tá? Mas não adianta nada eu ter um manual, né, se eu não tiver treinamento das pessoas. Então, o manual ele tem que refletir o modo como as pessoas trabalham, né? Ou o melhor, né, as pessoas deveriam refletir o manual, tá? Que seria o mais indicado, né? E o novo sistema implementado, que é o fato de a gente fez a modificação, mudou lá os documentos, mudou o manual, treinou as pessoas e agora implementou, ou seja, ele está funcionando. E aí vem manual, né? Então serve para tirar dúvidas, para treinamento, tá? O treinamento para colocar em prática o manual e as mudanças que foram feitas, e o sistema implementado, que é o momento de testar. Por que testar? Porque nós falamos lá atrás que se foi feita uma reestrutura, uma mudança no sistema, a ideia era melhorar, né? E para melhorar, eu tenho que testar ele, tá? E aí vem a questão do acompanhamento, né? O acompanhamento é verificar se tudo que foi planejado nas mudanças ocorreram, né? Verificar agora se o resultado que está saindo, que é a parte de controle e avaliação ali, está adequado ao que era esperado, se alcançou os benefícios que a gente estipulou atrás, assim, ó, não, pelo menos esses benefícios tem que alcançar, se foram alcançados ou não, né? Além disso, tudo isso tem que ser registrado, né? Para quê? Para que se a gente precisar mudar alguma coisa, saber, ó, não, tá indo bem nesse departamento, nesse, mas o departamento do RH ainda não tá legal, precisa melhorar ainda mais. E aí a gente vai fazendo isso aí, acompanhando, registrando e melhorando, né? Bom, pessoal, metodologia ou um método, né? Ele funciona como um caminho que, se utilizado de maneira correta, pode auxiliar de forma positiva no alcance dos resultados. Ou seja, se alguma coisa não está funcionando, é porque o método que a gente aplicou não é o correto, né? E aí a gente tem que mudar o nosso método, já que o nosso objetivo não foi alcançado, né? O resultado ou o objetivo que a gente queria. Então tem que estar sempre observando a questão do método, né? Lembrando que o método ele vai ter uma interação com o ambiente, né? Com o local onde ele é aplicado, com as pessoas que ele é aplicado, tá? Então também tem que levar isso em conta. Mas sempre observar que quando alguma coisa não funciona, a gente tem que ir modificando para buscar melhorar. Ok, pessoal. Perguntas? A princípio, não. Tudo tranquilo? Gente, a ideia é apresentar para vocês uma visão geral aí, né, de sistemas administrativos, entendendo a interligação dos departamentos ou dos setores dentro de uma empresa. Entendo que a gente, em alguns momentos, precisa, às vezes, fazer isso do zero, então montar um sistema, porque às vezes não há regras, não há normas, ou a empresa às vezes cresceu de uma forma determinada que eu preciso reestruturar isso. E aí, como é que eu faço isso? Primeira coisa é entender qual é o objetivo que a gente quer, né? Depois, fazer todo um levantamento de informações. O que não está indo bem, o que está indo bem, que dá para deixar, o que precisa mudar. Levantando essas informações, a gente precisa ter alternativas. Então, o que pode ser feito para algo que não está funcionando bem, ou para um departamento que não está funcionando bem, né? Eu preciso mudar a empresa como um todo, ou eu posso só estar mexendo nos departamentos, nos setores, onde não está funcionando de acordo com o que era esperado. Ok, então levantei as informações, já sei onde é que precisa mexer, sei quais são as alternativas, né? O que seriam as alternativas? Ou seja, o que eu posso usar de ação para resolver determinado problema? Tá? Eu tenho um problema no setor financeiro da empresa, vamos dizer assim. Qual é o problema? Não, o nosso resultado financeiro, né, que está dando para nós lá, nosso retorno sobre isso está muito baixo. Tá, agora o que eu preciso fazer? Primeiro, entender onde é que está o problema. Nesse caso, a gente falou do setor financeiro, mas vejam, o financeiro é responsável por isso?
Isso é apenas um dado que aparece no financeiro. Mas o financeiro é um reflexo de outras operações, que é a produção e a comercialização. Então, se o meu retorno financeiro está baixo, necessariamente não é um problema do departamento financeiro. Por isso que eu falei em problemas complexos, que precisam que a gente entenda a organização como um todo. E principalmente, né, essa relação que um departamento tem com o outro. Há uma relação de causa e efeito muito grande dentro das organizações, né, muito intrínseca aí de um departamento com o outro, dessa questão administrativa aí. Então, o que eu preciso observar? Que nem sempre o problema vai aparecer num determinado setor, o problema está ocorrendo por causa dele, ou naquele setor. Ele pode estar só apresentando o defeito ali, o problema ali, mas a origem pode ser informações incorretas de outros departamentos, pode ser falha em processos anteriores. Tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado de olhar para o problema organizacional, tá? E buscar entender aonde que é a origem que ele está, de fato, acontecendo. Né? Senão a gente corre o risco de, muitas vezes, tratar um sintoma e não chegar à causa específica dele. Então, nesse caso do financeiro que a gente colocou, poderia, por exemplo, ser um custo muito alto de produção, ser uma margem muito baixa na hora das vendas, tá? Ou a margem está boa, os custos tá ok, mas há muita despesa no restante da empresa. E aí a gente não tem um resultado muito pequeno, né? Na verdade, está sendo apresentado aí no final, tá? E em relação ao investimento, isso fica muito pequeno. Então, vejam que, né, nós sempre precisamos entender essa lógica desse sistema. A organização é um sistema. E quando nós temos problemas, a gente precisa justamente identificar a causa principal dele. Lembrando que um problema pode perpassar por vários aí, né, departamentos, tá? Por isso a questão de problemas complexos, né, que é uma frase muito usada aí, que dentro das organizações tem problemas complexos derivado dessa questão da interligação e interação dos departamentos e dos processos que acontecem para que a empresa realmente faça um produto, comercialize, ou seja, faça a atividade principal dela, tá? Mas já falei bastante. A minha pergunta é se vocês tinham aí dúvidas aí quanto a isso ou alguma pergunta, né? Pra mim, tranquilo. Ok, gente. Então tá certo. Pessoal, vou deixar lá no aba lá a atividade lá para vocês preencherem então o questionário, aí só para vocês terem uma noção de como que é a escala Likert lá, tá? E daí a gente finaliza por aqui hoje. Ok, pessoal? Beleza, então. Pessoal, uma boa semana a todos aí. Cuidem-se, fiquem com Deus e até semana que vem, gente. Até. Boa noite. Boa noite.